Olá, vim mostrar para vocês as ferramentas que eu vou utilizar para me organizar nesse ano de 2022. Eu sempre usei o planner tradicional, mas esse ano eu resolvi voltar aos primórdios e usar o caderninho de organização que eu sempre também gostei de fazer, junto com um planner de tarefas. Então esse é um planner da Cícero, na verdade ele é um caderno, geralmente usado para bullet journal. Ele é pontilhado, foi R$60. Eu comprei na livraria Leitura. E aí, como eu disse, eu vou fazê-lo como um caderno de organização. E nessa primeira página eu vou escrever, sei lá, algum título. E aí eu coloco o índice, né? O índice ele ajuda a me guiar caso não tenha marcador nas páginas. Então, primeiro eu enumero as páginas e depois eu vou lá no índice e coloco da página 1 a 10, cronograma semanal, por exemplo. Daí virando a página, um desastre. Fui testar uma caneta em gel, ela borrou, tive que engrossar. Enfim, ficou péssimo, mas vai ficar assim mesmo, porque eu gosto de praticidade. Aí são as datas importantes, basicamente eu vou colocar os aniversários. Eu ainda não organizei, vou apagar tudo e fazer de novo. Quando a gente vira, eu tenho as leituras de 2022. Como eu disse, mais importante do que você anotar o que quer ler é você ler. Então, pega o livro e lê. Por que eu anotei leituras de 2022? Porque, basicamente, nesse ano eu escolhi ler apenas 12 livros sobre vida de casada, matrimônio, enfim. Vou conversar com vocês sobre o Diário da Noiva. Por isso que eu resolvi fazer um controle das leituras. Mas eu nem recomendo. Já essa parte são as metas do ano. Então, basicamente, eu defino 4 metas para o ano. Trabalho elas trimestralmente. E aí, em cada quadradinho desse, eu vou colocando o que é que eu vou fazer, né? Então, qual é o meu objetivo 1 de janeiro a março, o meu objetivo 2 e etc. Antes que vocês me perguntem, minhas unhas estão assim, porque elas estão se recuperando das unhas em gel. Péssimo. Então tá, essas são as metas. Aí do outro lado, eu resolvi colocar a revisão das metas, que é basicamente olhar pra meta 1, tá desandando, vamos ajustar. Enfim, o que eu tiver de complementar aí nas metas, eu coloco nessa página. Caixa de entrada é tudo que chega à minha mão pra fazer. Então, por exemplo, eu tenho que agendar um médico, eu tenho que fazer o cadastro positivo, eu tenho que enviar não sei o que lá, eu tenho que comprar uma coisa. Anoto tudo aí e depois eu vou delegar, agendar no meu planner de tarefas, então numa data específica, ou vou fazer uma outra função. Como são bastante coisas ao longo do ano, eu separo também bastante páginas para isso. E aí começam as divisões do caderno propriamente dita. Então, essa aí é sobre o Instagram e eu faço do jeito mais simples possível. Agora, tenham cuidado com as canetinhas, porque como vocês podem ver, essa vazou um pouco, né? Então, enfim. Essa página eu coloco os projetos para 2022. Tanto do meu Instagram, quanto dos meus cursos e etc. E aí eu separo 12 páginas para eu fazer esse calendário mensal, onde eu vou colocando o que é que eu vou postar, tanto no feed quanto nos stories, mas principalmente no feed. E aí eu já fiz janeiro, fevereiro e março. Todas as outras páginas estão separadas, mas eu vou fazendo conforme eu vou precisando, né? Pra não perder tanto tempo assim. Depois eu separo uma página para ideias de posts, então é tudo, ideias de post, de reels, de feed. E aí, logicamente, é para o ano inteiro, então eu acabo separando muitas páginas para isso. Aí vem medicina, tudo sobre minha faculdade, eu vou anotando aqui. Então, nessa primeira página eu coloquei assuntos de revisão para as férias, que eu vou começar a estudar agora. Nesses dois, eu coloquei 2 espaços para os horários, tanto do primeiro quanto do segundo semestre, mas provavelmente eu vou fazer com post-its. E aí, quando eu fizer com post-its, eu mostro pra vocês, porque meu horário vai mudar todos os meses, tá? Então, quando eu fizer, eu mostro pra vocês como dá pra se organizar assim também. O calendário acadêmico eu acho muito importante ter anotado, ou você ter impresso e na parede, enfim. Para não ter que toda vez ter que ir no site saber se vai ser feriado na Páscoa, quando é feriado de carnaval. Esse tipo de coisa, então facilita bastante. Nessa segunda página tem os eventos, que basicamente é para anotar todos os eventos, congressos, seminários e coisas interessantes do meu curso que eu quero participar, porque senão eu esqueço. Então, é bom eu ter isso anotado assim, do que dar um print no celular e nunca mais olhar a página de prints. Eu tenho aí o controle de aulas, é algo que eu ainda vou fazer quando eu receber o plano de ensino. Esse controle de aulas é muito interessante, muito bom, principalmente para quem tá aí estudando para vestibular, cursinho. Mas eu levei isso para faculdade e não largo mais nunca. Então, quando estiver pronto, eu prometo que eu faço um vídeo mostrando isso para vocês. Até porque eu falava disso no meu Instagram, mas eu acabei apagando esse destaque. Aí eu fiz o do primeiro e do segundo semestre.
Aí é uma folha basicamente para eu anotando os assuntos que eu preciso estudar. Por exemplo, o professor deu uma aula tal, mas eu fiquei com dúvida no tópico X. Então eu anoto aí para eu ir tendo controle. Aí eu vou riscando conforme eu vou estudando, ou vou marcando revisões, enfim, o que for necessário. E obviamente são muitas páginas de muitos assuntos que eu vou precisar estudar. Aí chega nessa parte de trabalho. Olha que horroroso ficou esse nome, cursos e consultorias. Basicamente, eu vou fazer controle dos meus cursos e das minhas consultorias do jeito mais simples possível. Aí eu vou colocar os atendimentos por mês. Então, é bem simples, tipo, janeiro vou atender a Lucy Cleide. Fevereiro vamos atender 7 pessoas e aí eu coloco o nome das pessoas e é muito fácil, é só pra eu ter um controle mesmo. E nessa página de pendências é tipo assim, ó, entregar o plano de ação do Robert Valdo. Essa página de gestão do curso, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Manual Antiprocrastinação e aí ele estava na sua primeira turma. Então, eu resolvi fazer assim, logicamente que é uma página nova, eu tô testando se assim funciona, mas eu vou colocar o número de alunos da primeira turma, quanto que foi vendido, qual nota que eu dou, né? A avaliação geral e pontos de melhora do curso baseado nas críticas e comentários das pessoas. Então, eu vou colocando assim, e aí eu deixo essa página, né? Conforme eu for lançando as turmas, eu posso ter esse controle. E, por fim, tem essa questão, esse pessoal. Eu ainda vou fazer um desenho aí embaixo. Mas observe uma coisa, quando você compra esse tipo de caderno que é costurado, é horrível para você arrancar a página. O que não aconteceria se esse fosse um planner daqueles cadernos inteligentes, tá? Então, fiquem atentos a isso. É bem difícil rasurar. E ainda mais que as páginas estão enumeradas. Bom, assim que entra, eu coloco a minha rotina doméstica, tanto de Maceió quanto de Salvador. Eu não gosto de perder tempo com coisas domésticas, mas eu sei que elas precisam ser feitas. Então, basicamente, eu vou escrever aí o que é que eu vou fazer semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. E eu vou ter esse controle para eu poder já olhar e programar minha semana sempre baseado nisso. Orçamento e controle financeiro. Agora eu casei, então a gente vai usar uma planilha muito maior e mais complexa dos gastos, porque não é o gasto só de um, são de 2 pessoas. Mas para eu ter esse controle um pouquinho na minha mão também, eu resolvi fazer assim, de jeito mais curto e simples, e basicamente colocar, né, o valor que os cartões vão dar, os gastos que eu vou tendo no mês, o saldo que sobrou para ver quanto que a gente vai guardar e o que foi recebido. Então, é mais para ter um controle, né? E não ficar dependendo de toda vez que abrir o computador para dar uma olhada. É ali a continuação e aí vem a lista de compras. Quero e preciso. Bom, eu geralmente só costumo fazer o que eu uso. E eu gosto de anotar sempre as coisas que eu quero, porque eu posso sempre lembrar delas e ir pesquisando e vendo o preço. E aí, quando eu quiser, eu compro, tá? Ao lado, eu coloco preciso. É claro que a minha página de quero é sempre maior do que a que eu preciso, mas a preciso vai saindo mais rápido do que as coisas que eu quero. Eu não sou uma pessoa consumista, então gosto de ter esse controle. Como vocês podem ver, ainda tem muitas outras páginas. Tem a paginazinha ali de viagem, mas ainda não tem nada. Mas basicamente eu vou colocar os destinos que a gente pretende ir e cada página eu uso para organizar as coisas, anotar o hotel e tudo mais. Bom, esse é o caderno de organização que eu vou usar em conjunto com o meu planner de tarefas que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que, para quem não se organiza, isso pode parecer muita coisa, pode parecer metódico demais, mas na verdade, tudo que tem nessas páginas são coisas que eu realmente preciso utilizar no dia a dia e que eu já utilizava e que eu vou vendo ao longo dos anos, que são formas de controle importantes para mim, como controle financeiro, de listas de compra e outras coisas. Aí está esse meu planner que eu já queria testar um plannerzinho apenas de tarefas, fugindo daquele planner tradicional, porque eu sempre tenho que andar, carregar ele, era pesado, enfim, sempre tenho que andar com aquilo. Então, por coincidência, eu acabei ganhando esse planner, que é da Zainá, no meu aniversário. E ele é basicamente assim, ele tem nessa página aí um controlezinho de metas, que você vai colocar as metas anuais, mas ele é todo disposto em listas semanais que você vai botar as suas tarefas. Aí, no começo de toda semana, vai ter essa parte, né, de metas da semana, principais tarefas, controle de hábitos, compromissos, compras. Isso daí eu não uso, acabo usando às vezes essas principais tarefas. E essa é uma página aí só para vocês verem como que tá. Mas basicamente ele é isso, ele tem esse espaço para você colocar a tarefa e você vai colocando o check. Então, o que é que eu faço? Quando eu acordo, eu vejo o que tem aí de tarefa para eu fazer.
E as coisas do outro é mais para organizar a minha vida. Então, por exemplo, vai ter lá na parte de medicina o que é que eu tenho que estudar, certo? Mas é aí que eu vou agendar. Então, lá na minha caixa de entrada vai ter uma tarefa, uma demanda que me chegou. Aí eu vou agendar essa demanda nesse planner de tarefas. Ele é simples e fácil e eu uso ele apenas para isso. Sempre que eu acordo, eu olho esse planner. Sempre que eu preciso organizar algum aspecto da minha outra vida, eu vou lá no meu caderninho de organização. Bom, então é isso. Essas são as minhas ferramentas de organização e eu espero que tenha ajudado a vocês. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente se organiza para facilitar a vida, tá? Então, é para você ordenar isso tudo e não para isso lhe ordenar. Se você perceber que você tá perdendo tempo demais pintando, escrevendo, desenhando, então observe bem, porque isso daqui é para trazer praticidade e lhe dar mais tempo de viver o que realmente importa.